Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, eu sou professora, sou psicopedagoga, eu trabalho com educação já há 15 anos e sou psicopedagoga já há uns 7 anos e desde então tenho estudado aí um pouquinho mais sobre aprendizagem infantil, sobre como o ser humano aprende, como se dão as dificuldades de aprendizagem, como que a gente pode trabalhar e desenvolver a criança da melhor forma para que ela lide com essas dificuldades de aprendizagem, sejam elas dificuldades passageiras ou dificuldades como os distúrbios, né, que são de ordem biológica. Então, durante todo esse tempo, eu nunca fiz outra coisa na vida, viu, gente? Eu falo que eu amo o que eu faço, mas assim, eu também nunca fiz outra coisa. Sabe o conselho de mãe? A mãe quando fala, faz magistério, que vai ser bom para você. Aí eu entrei no magistério já no ensino médio, depois eu fui para pedagogia, depois da pedagogia fiquei um tempo trabalhando, fui para psicopedagogia, não contente, fiz ainda neurociência e educação, e ainda depois de neurociência e educação, eu fiz educação ambiental, que eu amo de paixão também. Eu amo de paixão. Então, o tempo todo trabalhando com crianças, né? Crianças e adolescentes. Já dei aula no ensino fundamental, já lecionei na educação infantil, que ontem eu estava comentando com vocês, que é o meu amor, assim, maior. Educação infantil é onde meu coração bate mais forte. E atendo as crianças no meu próprio espaço psicopedagógico já há 5 anos, mas eu trabalho como psicopedagoga antes disso, né? Quem estava aqui esses dias já sabe a minha história de cor, que eu já atendi numa ONG, na ONG Viver, em Osasco, trabalhei na usina pedagógica, que era uma clínica psicopedagógica montessoriana, hoje é uma escola montessoriana, e agora nós estamos com o Espaço Educar e Psicopedagogia no município de Osasco, e é um local muito gostoso de se trabalhar, né? Eu já tenho falado bastante do trabalho, mas para quem não sabe ainda, é um trabalho bem concreto, a gente trabalha com as crianças numa casa, então um ambiente extremamente acolhedor. Estamos com uma equipe maravilhosa lá, temos outra psicopedagoga e psicomotricista, que é a Gabi, temos a psicóloga Dani, temos a fono Márcia, então a equipe está crescendo. Desde o ano passado, essas meninas lindas estão comigo. E a Elaine também é uma baita profissional, que fazia parte da nossa equipe também, mas ela teve que voltar para a cidade natal dela, então, mas eu sempre também gosto de agradecer, porque acho que todo mundo que passa na nossa vida, a gente aprende com elas, a gente ensina e a gente aprende, né? Então, sou grata, assim, a todas as pessoas que passaram pelo Espaço Educare, né? Tanto das profissionais quanto dos alunos. E hoje, gente, o que a gente vai falar? A gente vai falar de como os psicopedagogos vão conseguir abordar os pais para conseguir o atendimento online. Bom, se o atendimento online é novidade para nós, psicopedagogas, você imagina para os pais, né? Eles estão doidinhos nessa realidade toda de homeschooling, está tendo que lidar com todas as dificuldades dessas crianças em casa, mesmo sem o apoio da escola, porque não tem mais o reforço presencial, né? Essas crianças, elas estão precisando do nosso apoio, né? E nós estamos agora em tempos de isolamento sem poder abrir o espaço, pelo menos em muitos municípios, né? Em Osasco é um deles que a gente não está podendo abrir, até porque a gente se preocupa muito com as pessoas, né? E, enfim, não é o momento adequado agora. E então a gente tem que pensar em outras alternativas, né? E aí a gente ficou muito perdido nesse tempo todo, porque a gente não tem experiência em nada de tecnologia, e a gente fica pensando, e agora, meu Deus, o que vai acontecer da minha vida? Como eu vou pagar minhas contas? Como eu vou pagar meus boletos? Fora as crianças também, que os pais estão desesperados com as crianças, não sabem como melhorar um pouquinho, né, amenizar aquelas dificuldades que eles estão sentindo em casa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Essa jornada é sobre a psicopedagogia na era digital. Então, essa jornada, ela tem como objetivo mostrar para vocês tudo o que você precisa saber sobre essas transformações dessa era digital, tudo que a gente está passando agora e tudo que a gente ainda vai passar, e como a gente aplicar todos esses novos saberes nas nossas práticas. Porque temos que
nos renovar, né? Isso que nós estamos percebendo agora mais do que nunca. Esses dias de jornada, a gente já estudou sobre os processos de revolução industrial, que a gente já está lá na terceira revolução industrial, que a gente está na era da informatização e da informação, né? Então, a gente está nessa era tecnológica, onde a transformação ela ocorreu em todos os setores da economia. A tecnologia, ela está em tudo, ela está no comércio, ela está na saúde, ela está na educação. Na educação poderia estar muito mais, né? Mas vamos dizer que assim, que já tem um EAD, já tem um ensino à distância, temos muitas escolas, as mais, né, mais particulares, na maioria das vezes, tem já um sistema tecnológico onde as crianças têm acesso a isso. Então, a tecnologia, ela está em tudo, né? Inclusive na palma da nossa mão, olha só, eu aqui falando com vocês no Instagram e ao mesmo tempo aqui no YouTube. Então, olha que bacana, né? A gente poder fazer transmissões ao vivo, como a nossa relação mudou, né? Do mundo mudou, como a gente pode se comunicar mais fácil, como as notícias chegam mais rápido, como as informações, elas vão de um canto do planeta para o outro com muita facilidade, com agilidade, né? A gente falou sobre tudo isso esses dias. Nós vimos também quem são os profissionais habilitados e não habilitados para realizarem atendimento à distância. Lembra que a gente falou ontem que tinha o grupo dos terapeutas com conselho, né, que eles têm algumas regras a serem seguidas, e tem os profissionais que não têm conselho, que não são profissões regulamentadas, que é o caso da psicopedagogia, tá? A psicopedagogia, ela não tem conselho. Ela tem uma associação, que se chama Associação Brasileira da Psicopedagogia. Então, a associação, ela dá meio que um norte ali de estudos, de orientações, mas é como a gente disse ontem, né? Não é nada obrigatório, porque não está regulamentado, vamos dizer assim, que não está legalizado, tá? Então, isso é bom, porque, por um lado, a gente tem mais liberdade de trabalhar, mas, por outro lado, é ruim, porque cada lugar faz de um jeito e aí ficam meio perdidas as orientações, porque vai de acordo muito do lugar que você se formou como psicopedagoga, que vai te orientar como trabalhar, tá? E a gente falou também ontem sobre o posicionamento da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Ela é a favor ou ela não é a favor do atendimento online? E nós vimos que, sim, ela já recomenda, tá? No começo tiveram algumas discussões sobre quem ia verificar ou supervisionar a qualidade desses atendimentos, e hoje a gente sabe que não tem jeito, a tecnologia chegou, os atendimentos online estão aí, e quem vai verificar a qualidade do seu atendimento ou não é você mesmo, porque como sempre foi, sempre fomos nós psicopedagogos, né? Então vamos lá. Ontem foi muito legal, gente, porque ontem a gente quebrou muitas crenças limitantes, né? Muitos paradigmas. O que a gente viu ontem? Que psicopedagogo, para atuar, não precisa ser associado pela Associação Brasileira da Psicopedagogia. Tem gente que acha que é obrigatório, não é obrigatório, mas porque é caro. É legal para você ter ali mais facilidade nos cursos, eles dão uma orientação melhor para você, mas não é obrigatório, tá? Isso a gente desmitificou aqui no nosso encontro de ontem. Outra coisa que a gente quebrou, o paradigma, né, do que a gente acreditava, é que supervisão psicopedagógica, no decorrer da sua carreira, ela não é uma regra, tá? Você não é obrigado a fazer a supervisão psicopedagógica, mas porque ela é cara, não tá acesso a todos, né? Nós também falamos ontem que o psicopedagogo é um trabalhador autônomo, então ele também deve ser considerado um empreendedor. Por que ele é empreendedor? Não importa se ele atende numa clínica X, numa clínica Y, quem vai garantir a qualidade do trabalho dele é ele mesmo. Então, ele tem que ver o trabalho dele como um negócio, ele tem que ver ele como um negócio, né? Uma empresa. Nós temos que estar sempre atentos às mudanças. Então, para cada desafio, a gente tem que buscar alguma solução. Um empreendedor é assim, alguém que tem o seu próprio negócio, não adianta ficar lá, oh meu Deus, e agora tenho muita dificuldade, e vai lá e fecha as portas. Você vai fazer de tudo para salvar o seu negócio. Como? Buscando soluções. Então, se a gente está com essa dificuldade agora do atendimento presencial, nós temos que dar um jeito nisso, que no caso é o atendimento à distância, tá? Outra coisa muito legal, crença limitante que a gente quebrou ontem, foi de que
Não é só a criança que tem que se adaptar ao atendimento online, é o psicopedagogo, é o profissional que tem que buscar novas formas de interagir com esse paciente e com qualidade, né? Então, a gente às vezes fica achando muito que a criança que não vai se adaptar, oh meu Deus, será que eles vão se acostumar com isso? Mas a gente esquece que as crianças estão muito mais à frente da tecnologia do que nós. Então, a gente tem que parar um pouquinho e quebrar essa crença limitante de que as crianças não vão se adaptar. Tá? A gente tem que buscar novas formas. Nós temos que testar diversos caminhos para essa criança acompanhar a gente, tá? Para a gente conseguir desenvolver essa criança mesmo no atendimento online. Outra coisa também, que toda live alguém fala alguma coisa desse tipo e a gente está tentando quebrar esse paradigma, hein, gente? Ó, não há evidências que as crianças com o CID-X, CID-Y, o que é o CID? O código da doença. Então, não importa se a criança é autista, se ela tem TDAH, se ela tem dislexia, não importa. Ainda não há evidências que não é recomendado o atendimento online para essas crianças. É preciso testar, tá? Então, é para isso que a gente está aqui, para a gente apresentar essas novas formas, independente de qual é o diagnóstico da criança, tá? E o principal de todos que eu quero passar para vocês aqui, que vocês vão dar risada, tá em letras garrafais aqui no YouTube, ó. Tecnologia não morde nem tira pedaço, tá? Chegou a hora de falar como que a gente vai falar com esses pais, como que a gente vai oferecer esse atendimento para os pais. Como será que a gente vai abordar esses pais, né? Tem um jeitinho especial? Tem um jeitinho especial, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho de como eu tenho visto a minha relação com os pais dos alunos novos. Primeiro eu vou focar neles, tá bom? Para falar para vocês. Então, gente, para mim, a família ela é a porta de entrada para novos pacientes. Então, toda vez que alguém me liga ou me manda uma mensagem, né, um pai, uma mãe que quer uma ajuda, eu sempre acolho da melhor forma. Para mim, o acolhimento é primordial. Tanto que quando eu vou fazer reunião com os pais, isso eu já disse para vocês em uma dessas lives, que eu costumo não cobrar a primeira sessão, que é a entrevista com os pais, porque eu acho assim, o filho dele, né, tá com uma dificuldade na escola, de aprendizagem, enfim. E o filho é o tesouro dele, né, o maior tesouro dele. Ele tá buscando um profissional que seja adequado para o filho dele. Você imagina ele ter que pagar para um monte de profissionais até conhecer e gostar de uma que esteja mais ali adequada para o filho dele. Então, eu acho que não é um caminho muito legal, na minha opinião, tá bom? Isso também não é uma regra. Então, eu sempre deixo livre para os pais. Olha, você quer uma conversa sem compromisso? Quer uma conversa bem informal para a gente ver o que está acontecendo, tudo? E nessa entrevista com os pais, eu sempre deixo um espaço grande de tempo. Eu não marco muitos pacientes perto, nem outras reuniões próximas. Por quê? Porque se eu marcar uma entrevista com esse pai e eu der a voz para ele falar para tudo que ele quiser falar, eu vou acolher esse pai. E eu não sei o que ele vai trazer para mim. Pode ser que ele fale lá da infância dele. Já aconteceu, gente, de eu fazer reunião de 2h30. E eu não tô reclamando disso não, tá? Eu já marco com essa sobra de tempo justamente por isso, porque eu não sei o que o pai vai trazer para mim. O pai, quando eu falo pai, é o pai e a mãe, tá, gente? Os pais. Eu não sei o que os pais vão trazer para mim. Às vezes eles vão falar lá da educação deles, da infância deles, e como eles trouxeram isso para a vida dos filhos deles, né? Ressignificaram tudo isso. Então, é muito importante eu saber. A entrevista de queixa livre, gente, que é essa primeira entrevista, ela vale muito mais do que a anamnese, aquele questionário totalmente quantitativo, de xizinho, tá? Porque a hora que os pais estão sendo perguntados ali, seu filho tem isso, seu filho não sei o quê, você na gravidez teve isso, não teve? Como é um questionário muito frio, é muito difícil os pais se lembrarem de tudo, porque tem muita coisa que vem à memória quando você tem alguma memória afetiva. Se eu vou de cara e fico perguntando como se fosse um questionário ali super frio, uma prova para os pais, sabe, uma prova oral, muitas coisas eles vão deixar de lembrar para falar para mim. E eu quero que eles entrem em contato mesmo com esse sentimento deles, com as memórias afetivas deles, para eles passarem o que tem de mais visceral ali para mim, naquela entrevista. Tá? Então, assim, para mim, gente, a entrevista de queixa livre, ela é o portal, assim, sabe? Ela é aonde você conhece o pai, a mãe, você conhece muito da criança pela fala deles, você entende muito da dinâmica familiar, você sabe
Só da pessoa falar, você já percebe se ela está escondendo alguma coisa, se ela tem dificuldade dela relatar algum problema, se ela tem dificuldade de falar o jeito que ela cria o filho, enfim, se tem uma insegurança ou se tem uma autoridade. Então, a gente percebe muita coisa na entrevista de queixa livre, tá? Então, a minha dica para vocês é, quando vocês forem fazer o contato com os pais, façam essa entrevista de forma acolhedora, que eles possam conversar com vocês. Tá? Que eles possam se abrir com vocês, que eles sintam em você espaço para falar, sem julgamentos, sem apressar, tanto que eu faço geralmente as intervenções com perguntas, mas lá no final da conversa, porque daí eu já sei o que eu vou perguntar também, porque eles vão falando, chega lá no final eu já direciono a entrevista e já pergunto algumas coisas da anamnese. Tá? Mas a anamnese eu vou falar depois para vocês como é que eu faço. Outra coisa que é legal nessa entrevista de queixa livre é você explicar a sua forma de trabalho. Bom, a gente trabalhava de uma forma, lá no atendimento presencial, certo? Agora, a gente vai atender de outro jeito. Só que eu acho assim, que cada um tem uma visão de atendimento, cada um tem uma visão de terapia. Cada um tem uma linha de trabalho. Eu acho que isso, a essência do seu trabalho, ele não vai mudar 100% só porque é online. Por exemplo, lá no Espaço Educare, a gente dá super importância para o concreto. Então, a gente faz receitas na cozinha, a gente mexe na horta, no jardim, a gente faz meleca com tinta, a gente brinca com argila, faz uma porção de coisas. Né? Será que eu vou desvincular tudo isso do meu online só porque eu não estou no meu presencial? Claro que não, eu só vou fazer isso de outra forma com a minha criança. Então, explica a sua forma de trabalho para os pais, né? Mesmo que seja online, como que você vai passar isso para online? Fala para ele como que você trabalhava lá no presencial e como que você vai passar isso para o online, para ele sentir segurança em você. Para ele olhar para o profissional que está ali na frente dele, na telechamada, e ele falar, poxa, essa profissional sabe o que está fazendo, ela não é qualquer, né, não é qualquer profissionalzinha aí que está, né, oferecendo qualquer coisa. Então, fala dentro do seu, ouve o seu coração mesmo, fala o que você acredita como atendimento, o que você acha legal, quais são os princípios que você não abre mão do seu atendimento, tá? Transparência, gente. Outro fato importante para você passar para os pais é a transparência. O atendimento online, ele é novo para todo mundo, psicopedagogo e crianças. Então, você vai falar, olha, a gente está começando o trabalho online agora, não precisa, né, falar que você já tem dia só para você passar segurança, nada disso. Você vai chegar e falar, olha, nós estamos começando o atendimento online agora, nós estamos testando cada criança, porque cada uma aprende de uma forma diferente. Então, sejam transparentes com os pais, sabe? Não precisa mentir, vocês têm que ser íntegros, tá? Integridade em primeiro lugar. Sejam muito sinceros quando vocês forem falar com os pais que eles querem isso, eles querem ver humanidade em vocês, tá? E combinados. Gente, eu acho que os combinados, eles são básicos, tanto lá no atendimento presencial, quanto no atendimento online. Por quê? Tem que ter combinados, né? Combinado da hora que vai começar o atendimento, o combinado aonde vai ser transmitida essa sessão, o combinado de que se tiver alguma liçãozinha de casa, tem que estar pronta antes da próxima sessão. Cada uma de vocês vai fazer os combinados de vocês. Os combinados de pagamento, enfim. Então, nessa entrevista, é muito legal que vocês já falem desses combinados também. Deixa o pai falar à vontade na entrevista. Depois que você começar a fazer a intervenção e aí ele, né, falar que ele realmente quer o atendimento, já nessa primeira entrevista, falem dos combinados, porque eles vão guardar essa informação, tá? E é importante também que esses combinados, eles estejam também no contrato, que eu vou falar depois para vocês do contratinho. Porque senão os pais esquecem, é muita informação para eles num dia só. E como que você vai entrar em contato com os pais antigos? Primeiro a gente falou dos pais novos, né? Que eles têm que sentir segurança, você vai apresentar a sua forma de trabalho e tudo mais. Com os pais antigos, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Eu vou falar a minha experiência para vocês, tá bom? Eu senti que os pais dos meus alunos antigos ficaram muito inseguros e eles não conseguem nem imaginar como que é esse atendimento online. Porque eles já têm uma visão viciada, entre aspas,
do meu atendimento antigo. Então, eles já sabem que eu faço receita na cozinha, que a gente faz uma bagunça, bagunça no bom sentido, no nosso espaço psicopedagógico. Então, eles não conseguem conceber essa informação de como vai ser esse online. Eles estão achando que vai perder a qualidade, tá? Então, quando vocês forem conversar com esses pais dos alunos antigos, então, gente, quando vocês forem chegar nos pais das crianças antigas, vocês têm que explicar também como vai ser esse trabalho de forma super paciente, passem confiança também, passem essa transparência que a gente acabou de conversar, né? E acolha também, porque vocês vão perceber que muitos pais, alguns não vão querer continuar o atendimento por causa da situação financeira. A gente sabe que não está fácil, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está passando por essa crise. Então, nessa hora de você conversar com os pais das crianças, dos alunos antigos, eu falo alunos, mas, né, vocês entendem. Eu percebo assim que eu tenho que ser muito empático, eu tenho que ter muita empatia para falar com eles, porque eu vou abandonar também essa criança que não tem condição agora de pagar aquele valor que era antes. Como que eu posso ajudar essa criança? Ela estava no meio de um acompanhamento psicopedagógico. Eu vou abandonar essa criança porque a gente está em quarentena? Então, a gente tem que um pouquinho acolher esses pais da forma mais receptiva que a gente conseguir, dos pais antigos, né? E falar para eles, dar soluções, dar algumas saídas, algumas alternativas para eles continuarem. Nem que você tenha que diminuir o valor, tá? Essa é a minha opinião. Porque, assim, a criança já estava tendo atendimento com você já estava vendo evolução. É uma judiação parar o atendimento do nada. A criança vai continuar com dificuldade lá na escola, porque interrompeu. E aí você meio que vai perder um pouco o seu trabalho também, né? Vai se desconstruir muita coisa. Então, eu acho legal a gente fazer esse esforcinho com os pais dos alunos antigos, da gente manter esses alunos e ter essa empatia nesse momento delicado que tá todo mundo passando. Pais dos alunos antigos, a gente vai ter que passar os combinados também, porque também vão mudar muitos combinados, né? Vocês vão fazer outros tipos de combinados que lá no presencial não tinha. Então, agora no online, no atendimento online é diferente. Você vai ter que bolar de novo esses combinados com eles. E é muito importante que eles sigam os combinados, tá? Conexão família, escola, família e psicopedagogo. Então, olha só, depois que você fez essa entrevista, que você já abordou os pais dos alunos antigos, que você já recebeu alguns pais de alunos novos, o que é muito importante os pais perceberem na gente? Que a gente está disponível, tá? Por quê? Porque eles estão lá com a criança em casa. Eles não têm mais, sabe aquela entrada e saída ali do consultório, do atendimento, que é aqueles 5 minutinhos que o pai, ele aproveita para falar alguma coisa para você? Dessa vez ele não tem aqui no online, né? Então, mostrem-se disponíveis, para que quando eles quiserem, mandar um áudio para vocês, mandarem mensagem no WhatsApp, marcar uma reunião fora de hora, sem a gente marcar se eles estão necessitando de algum auxílio, alguma pergunta, não sei. Se mostrem disponíveis, porque eles não têm mais o contato com a gente ali cara a cara no atendimento presencial. Eles só têm contato agora no online, né? E principalmente dar muitas dicas para eles de estudos em relação ao homeschooling, que com certeza muitos deles ainda estão apanhando. No começo foi muito pior, eu lembro que muitos pais estavam desesperados com esse homeschooling, não sabiam o que fazer, não via a hora disso acabar. Hoje eu percebo que a ansiedade baixou um pouquinho, e hoje eu vejo também que as escolas estão se virando nesse processo todo, né? Mas ainda assim, as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, elas sempre vão precisar de dicas de estudos em casa. Sempre vão precisar de uma dica esperta, não é? Então, se mostrem disponíveis a ajudar nessa dinâmica familiar em que a gente está inserido nesse momento, tá? De isolamento social. Recebam feedback dos pais sempre que possível, gente. Fez as atividades escolares? O que ele está tendo dificuldade? Teve alguma mudança de comportamento que você percebeu? Eu vejo assim, os pais que eu estou atendendo agora, dos alunos novos, as mães se sentem muito à vontade de falar, olha, eu estou sentindo isso, olha, estou sentindo... Porque elas já estão começando a ver mudanças, algumas positivas e outras negativas. E eu já dei o feedback direto para a mãe, o que a gente podia fazer para melhorar aquilo. Então, foi muito bacana. Então, fala para os pais, ó, você percebeu alguma coisa diferente? Pode falar para mim, posso não te responder na hora que você me mandar mensagem, mas assim que eu tiver um tempinho, eu te respondo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá?
A mãe do meu aluno falou que meu aluno estava muito resistente em fazer as lições quando ele via que ele tinha errado e ela apagava para ele, né? E aí eu lembro que eu falei assim para ela, repensa o apagar, né? Ao invés de você apagar para ele, pergunta para ele o que você acha que você poderia mudar no que você escreveu. Né? Porque quando a gente apaga a lição da criança, a gente está desconsiderando todo o processo cognitivo que ela teve ali para fazer aquela lição. Então, se a gente vai lá e mete a borracha, é como se ela não fosse nada, né? Ela fica ali vendo você apagando tudo na frente dela e mandando ela fazer de novo. Então, aquilo para autoestima é péssimo, né? E eu sei que a gente faz isso automaticamente. Imagina que a mãe queria fazer isso com o filho. E aí eu dei essa orientação para ela, eu falei, pode ser isso, né? E aí ele fica bravo, fica irritado, porque tem que fazer de novo, tal. Então, pergunta para ele antes o que tá certo e o que tá errado. E também a lição não vai ficar 100% certa, né? Veja as coisas que ele tá mais errando com frequência, tal, para realmente insistir para ele arrumar. E aí, realmente, depois que ela começou a adotar essa dica, o comportamento dele melhorou em relação a isso. Então, esse feedback que ela me deu não foi na hora da sessão. Ela me mandou um WhatsApp numa hora qualquer do dia, lembrou daquilo, falou, vou mandar para você, senão eu esqueço. Me mandou, eu já dei o feedback para ela no mesmo dia e ela já conseguiu mudar isso. Então, olha que legal, a gente não está falando da internet, da velocidade de informação, da agilidade, né, da versatilidade. Olha que legal. Uma coisa tão pequena, de repente essa mãe ia esperar, se a gente estivesse no atendimento presencial, ela ia esperar uma semana para falar pra gente, olha, percebi que quando eu apago a lição, ele fica muito irritado. Isso se ela fosse lembrar, porque já ia ter passado muito tempo. Então, usa essa tecnologia a seu favor, tá bom? Deixem claro para a família, gente, que mesmo à distância vai ter comunicação entre a escola e a psicopedagoga, entre a professora da criança e nós. Por quê? Mais do que nunca também, gente. Agora a gente está pertinho da professora. Uma mensagem, um e-mail que a gente envia, uma videochamada, a gente já consegue conversar com essa professora, o que ela observa de dificuldade, quais são os combinados em comum que a gente pode ali, né, em relação às atividades que a gente pode propor para essa criança. Então, é muito legal vocês falarem que, mesmo à distância, tá, a gente está tendo esse acompanhamento com a escola, tá, essa comunicação com a escola. E do mesmo jeito que a gente tem contato com a escola, a gente pode ter contato com outros profissionais que atende essa criança. Então, se ela passa num psicólogo, se ela passa num fono, se ela passa no terapeuta ocupacional, no psicomotricista, não importa. A gente tem fácil acesso a esses profissionais por causa da internet. Então, falem para os pais, mostrem-se disponíveis a entrar em contato com esses profissionais, porque é muito importante esse trabalho conjunto, gente. É muito importante mesmo. Às vezes um profissional vê uma coisinha ali que você não viu, ou ao contrário acontece muito. A gente dá informação para outro profissional, ele fala, caramba, eu nunca percebi isso, tal, verdade, está certo. Então é muito legal você trocar figurinha, é como se você visse o todo da criança, né, ali na sua frente. E também, o que é muito importante é a gente marcar reuniões de devolutiva com esses pais, não deixar rolar muito tempo as sessões. Dá uma devolutiva assim que você já está percebendo alguma coisa. Não com muita pressa, né? Não vamos nos apressar para não dar informações precipitadas ou rotular a criança de alguma coisa. Olha, eu acho que ele tem dislexia, hein? Não. Faz o seu diagnóstico bonitinho, com as etapas, tudo, mas não prolonga muito para dar essa reunião de devolutiva, porque eles querem saber como que está indo o filho deles, tá? No acompanhamento psicopedagógico. E você pode fazer essas devolutivas online, pode ser só conversando, né, igual a gente tá aqui no Instagram, na videochamada e tal, pelo WhatsApp, ou você também pode fazer apresentação de slides, que é igual eu tô fazendo aqui no YouTube, tá bom? Com vocês. Lá no Espaço Educare, a gente fazia muitas reuniões com apresentação de slides, porque a gente fotografa muitas crianças durante o atendimento. E as crianças, elas falavam que brincavam. Ah, eu brinquei, eles não queriam nem ir embora na hora de ir embora, né? Porque eles queriam ficar lá brincando. Para eles não estavam ali tratando a dificuldade de aprendizagem deles, eles estavam brincando. E aí a gente pensou, como equipe, até a Elaine na época a Dani fez isso também, a Gabi entrou depois, mas elas chegaram a fazer muito essa apresentação de slides, porque a gente mostrou para os pais o que eles faziam com a gente. E os pais ficavam, assim, surpresos de tanta coisa que eles faziam, que depois as crianças
alguma outra coisa as crianças contavam, mas eles não tinham dimensão de tantas coisas que a gente fazia lá no Espaço Educar. Então, eu acho que dá para a gente fazer também essa apresentação de slides aqui para os pais, do que você observou, fica muito mais didático, olha, a apresentação do slide, para vocês verem aqui no YouTube, a gente não está numa forma didática aqui de ter uma aula, por exemplo. Então, se você der um feedback, essa devolutiva para os pais, com o slide, eu acho que ajuda muito. E, ó, gente, você faz isso daqui rapidinho, viu? Vamos falar das mudanças burocráticas que devem ser informadas aos pais? Primeira coisa que vai mudar é a forma de contrato. Você não tem mais contrato com... Tem gente que nem contrato tem, tá? Mas eu aconselho vocês fazerem um contratinho, tá? Não precisa ter coisas chiquérrimas escritas, coisas do além. Não, nada disso, gente. Faz um contratinho bacana. Põe os combinados que você falou para os pais, põe nesse contratinho, tá? Porque ele vai ter o trabalho de ler. Ele vai assinar e manda foto para você assinado, tá bom? Se ele não tiver impressora em casa, tem formas de se assinar online. Por que que é importante? Porque quando o pai, ele assina um contrato, ele está de acordo com os combinados que você fez com ele está dando a palavra dele. E olha que mesmo assim a gente sabe que infelizmente tem pais que bambeia, né? Mas eu acho que isso aqui já ajuda muito na questão dos combinados, de conhecer, de firmar a nossa forma de trabalho. Poxa, nossa forma de trabalho está escrita lá no contrato, né? Eu tô falando que vai ser assim e o pai tá assinando, então a gente tem ali as duas partes concordando com aquilo. Então, eu acho muito legal ter o contrato, tá? Isso você pode fazer no Word, da forma que você fazia antes, né? O seu contrato. Presencial, né, o físico, o contrato físico, você faz igual, só que você vai mandar para ele por e-mail ou pelo WhatsApp. Os pais que abrem o WhatsApp, a maioria dos pais trabalham com um WhatsApp web, né, abrem um WhatsApp no computador. Então, ele já abre ali, já faz assinatura, manda foto para você, ou se não, assina online, isso aí é o de menos, super fácil, tá? Anamnese, como que eu faço, gente? Anamnese, nos meus atendimentos presenciais, eu não faço com os pais. Eu faço a entrevista de queixa livre, que é a primeira entrevista que eu falei, que eles falam tudo. Nunca aconteceu dessa entrevista de queixa livre ter menos de 1 hora, tá? Pra vocês terem uma ideia. Nunca. E a minha mais longa durou 2 horas e meia. E aí, várias informações da anamnese já tá ali nessa entrevista, mas tudo bem, eu anotei tudo. Depois dessa entrevista, eu pego a anamnese, coloco no envelope. Minha anamnese tem 8 folhas. 8 folhas. É muita folha, né? Mas tudo que tá ali é importante. Eu já tentei alguns jeitos de reduzir e tal, mas tem alguns fatores ali que, se você tirar... Então, eu já deixei ali na anamnese e eu falo assim para os pais, olha, você vai preencher num dia que você estiver tranquilinho, que você vai estar com tempo, paciência, porque vai ter coisas aqui que você não vai se lembrar, porque faz muito tempo atrás. Então, pega um dia que você está de boa e você manda para mim o envelope de volta com a anamnese preenchida. Gente, dava muito certo mesmo, porque os dados da anamnese batiam muito com a entrevista e pouca coisa ali da anamnese a gente tinha que apresentar. Às vezes a gente tinha que por exemplo, vamos supor, com quantos anos a criança aprendeu a andar, desfraudou, coisas que eu não perguntei na entrevista, ou por esquecimento, porque eu não achei necessário naquele momento, ali na anamnese tá. Então, a anamnese complementa a entrevista. Então, quando as pessoas falarem para vocês, olha, a anamnese, 80% do diagnóstico é anamnese. Tudo bem, pode ser, tá bom? Mas não desconsiderem essa entrevista de queixa livre. Eu não sei como que vocês chamam essa entrevista. Onde eu fui formada, né? Eu fiz a psicopedagogia na PUC. Lá foi passado esse nome pra gente, entrevista de queixa livre, que é onde o pai fala livremente. Então, assim, aí, nesse ponto de vista, aí sim eu posso te dizer que 80% é anamnese se eu tiver complementando ela com a entrevista de queixa livre, tá? Como que você vai fazer da forma online? Você não fez a entrevista com os pais aqui, cara a cara, na videochamada? A anamnese você vai mandar para ele preencher em casa. Dá para ele preencher no computador, tá? Você vai pegar o seu documento da anamnese, fala para ele preencher lá pelo computador. Se ele preferir, se ele tiver impressora, imprimir
quiser fazer à mão e mandar foto, tudo bem, não importa, tá? O que importa são os dados. Então, isso também é o de menos, gente. Isso é se adaptar, tá? Pagamentos. Bom, como que vai ser agora? Como que vão ser esses pagamentos? Os pagamentos vão ser... Não dá mais para ser em cash, né? Lá no Espaço do Cari, muitos pais pagavam ali na hora da sessão e tal. Então, agora não vai ser possível isso. Você pode fazer uma conta no Nubank ou no Banco Original. Você pode emitir boleto para esses pais, eles podem fazer transferência bancária, ou você também pode fazer uma conta no PayPal, aí você faz sua continha lá, só que você vai ter uma taxa, né, descontada, e o pai pode parcelar até no cartão de crédito, se ele quiser. Então, os pagamentos, eles também mudaram, tá? Então, vamos lá. Forma de contrato mudou, que é online, a anamnese também mudou, que é online, e os pagamentos também vão ser realizados de forma online, tá? Autorização de imagem. Isso aqui é polêmico. É polêmico, mas eu vou falar o que eu faço, tá? Eu falei para vocês que no Espaço Educare a gente tem muito hábito de fotografar as crianças. O que acontece? Como forma de divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, a gente faz de tudo para não fotografar o rostinho da criança. A gente não quer expor a criança. Mas, em alguns momentos, vai aparecer o perfil, vai parecer que é ela, e a gente não quer dor de cabeça. Então, o que lá no Espaço Educare a gente já faz? No ato que a gente faz lá o prontuário da criança, tudo, a gente já fala para os pais, ó, tem aqui uma autorização de imagem, se você quiser, opcional, você assina, se você autoriza, a gente usar a imagem do seu filho, caso apareça o rostinho dele, tá? Tem pai que adora. Os pais falam, pode postar no Instagram e me marca, eu vou compartilhar. Tem pais que adoram. A maioria assina e fala para postar. Eles gostam que postem, tá? Mas isso aqui é polêmico. Por exemplo, na psicologia não pode. Aliás, tem várias terapias não pode, né? Porque você está expondo a criança. Então, muita gente não acha legal. Eu acho o seguinte. Eu acho que quando o intuito é você compartilhar a atividade e não a criança, tudo bem, você está focando ali, até o ângulo da sua foto é para atividade, não é para criança, tá? Então, no atendimento online, eu estou fazendo isso também, o pedido de autorização de imagem. Por quê? Porque no nosso próprio, nesse curso que vai sair agora, que eu falei para vocês que, né, tá saindo do forno, que eu estou já finalizando ele, para a gente abrir as turmas sobre psicopedagogia na era digital, eu quero mostrar para as psicopedagogas, quero mostrar para vocês como que é o meu atendimento online. Vai aparecer a carinha da criança, porque eu estou gravando todas as minhas sessões, para eu fazer um recorte e mostrar para vocês como que eu atendo online. Eu preciso da autorização desse responsável para eu poder usar a imagem. Não quero sair postando por aí, tem um objetivo. Então, se você tiver um objetivo com muito bom senso e quiser usar a imagem da criança, você pode encaminhar essa autorização de imagem, tá? Eu tenho um modelinho no curso que eu vou dar, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês lá no curso. Forma de contrato, minha anamnese, como que eu faço os pagamentos, passo a passo de como eu faço os pagamentos, como que é esse papelzinho da autorização de imagem que os pais assinam, e os relatórios também eu vou disponibilizar para vocês lá no curso completão, tá? Eu não gosto de economizar em relatório. Eu pego esses relatórios de uma página, me dá um pouco de pânico, porque você fala assim, gente, como que uma criança cabe em uma página? Não economizem palavras, processos. Olha, a criança chegou assim, assado. Com o tempo nós fizemos essa intervenção, isso, e agora ela está assim, assado. Não deixem de relatar qual foi o processo. Não deixem de relatar o que essa criança chegou de bom também, porque assim, as crianças chegam e a gente tem o hábito de escrever e registrar o que elas não sabem. Ah, ela não sabe escrever isso, ela não sabe letra cursiva, ela não sabe reconhecer números, não sabe diferenciar números de letras, não sabe isso, não sabe aquilo. E a gente esquece de escrever o que essa criança já chegou sabendo. Então, toda vez que você for começar um relatório, como que essa criança chegou para o seu atendimento, não esquece de falar do que essa criança sabia, porque senão você está desconsiderando tudo.
toda essa criança, cadê o resto da criança? Ela só tinha essas coisas ruins que você colocou. Então, nesse relatório online, mais ainda, né? Porque esse relatório vai rapidamente para a mão da escola, para a mão da fono, que você vai encaminhar, né? E quanto mais você mostrar esse processo, mais bonito e rico fica esse relatório. E o relatório também vai ser enviado de forma online, tá? É necessária a participação da família nos atendimentos online? Vai depender de cada paciente. Então, você vai ver lá se a sua criança, quanto tempo ela fica atenta na sua sessão psicopedagógica. Você vai ver se ela consegue ficar... Ela precisa de um adulto para ficar mais tempo? Ou 40 minutos para ela tá bom se ela ficar sozinha 40 minutos? Você tem que analisar isso e conhecer a sua criança. Se a sua criança que você está atendendo, ela tem autonomia para trocar de materiais e brinquedos durante o atendimento? Então, se você falar, Joãozinho, pega agora a tesoura. Agora nós vamos guardar a atividade de recorte e cola e agora nós vamos brincar com letrinhas móveis que você tem aí na sua escrivaninha. Essa criança, ela tem essa autonomia? Eu atendo crianças muito pequenas que não têm essa autonomia. Então, seria muito bem-vindo se o pai ou a mãe ficasse ao lado dessa criança, apenas para auxiliá-la, não para fazer por ela, tá bom? Então, você tem que conhecer essa criança. Você vai conhecer, não tem receita para isso, tá? Essa criança que você está atendendo, ela se comunica bem? Ela entende o que você fala? Tem criança com déficit de processamento auditivo, gente, que pode ter muita dificuldade no atendimento online. Vamos repetir, hein? Isso não quer dizer que ela não pode ter atendimento online. Nananina, não. Ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade se você der um comando, então você tem que falar frases curtas, de forma clara, se possível, usa o fone para sua voz ficar bem pertinho do microfone. Agora, se for uma criança que não entende muitos comandos que você dá, pede para um adulto ficar por perto, tá? No caso de você precisar de ajuda, ele vai te ajudar. As atividades que você desenvolverá com a criança tem que ser feitas com algum adulto. Por exemplo, você vai propor uma atividade com bola, ou alguma atividade que precisa uma outra pessoa interagindo e você é a mediadora. Por exemplo, joga a bola, é a hora que eu falar stop, fala uma letra, sei lá, tô aqui jogando. Se precisar, aí sim você chama um adulto, tá? A criança sabe organizar as atividades que acabou de realizar? Então, assim, a criança acabou de fazer a atividade, ela vai saber sozinha já guardar, ter uma pastinha de atividades, ter uma caixinha onde ela coloca tudo, porque ela tem que também guardar tudo isso que ela está fazendo com você, tá? Isso também eu vou passar no curso completo para vocês, como que eu faço com as crianças que eu estou atendendo, como que elas já estão se organizando dessa forma. Dicas para alcançar novas famílias. Agora vem a parte boa, gente. Como que nós vamos ganhar novos clientes nessa era online? Não dá mais pra gente entregar cartãozinho na mão das mamães, né? A gente tá só no ambiente online. Então, como que a gente vai fazer? Bom, tem várias formas para você captar novos clientes, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, que nem tá aqui no slide, esqueci de falar. Primeira coisa é você retomar o contato com os alunos antigos, né? Que nem são novas famílias, mas tudo bem. Primeiro você tem que retomar o contato com as antigas famílias, porque eles precisam desse seu apoio. Segunda coisa, parcerias com escolas à distância. Gente, faz um portfólio bonitinho seu, a sua forma de trabalho, igual eu falei para você, né? Para vocês. Qual a sua linha de trabalho? Qual é a forma que você acredita que seja ideal trabalhar com as crianças? Faz um portfólio seu, manda para as escolas, oferece parceria. Quem sabe, de repente, você não pode dar uma palestra para essa escola, para elas oferecerem para os pais, elas vão amar, tá? Faz parcerias com fono, psicólogo, pediatra. Eu faço parceria, gente, com um monte desses profissionais, porque no Espaço Educar a gente fala, isso é regra, a gente fala com esses profissionais todos. Então, a gente faz amizade com esses profissionais. E é muito legal, porque você forma uma rede de apoio, assim, tipo, multiprofissionais, muito legal, tá? Então, vocês podem fazer isso, parceria com esses profissionais também, para eles indicarem vocês e vocês indicarem eles também. Pessoas que vocês conheçam o trabalho ou que vocês, pelo menos, tenham alguma recomendação, que vocês sabem que é legal, tá? Não vai recomendar para qualquer um, senão a credibilidade de vocês vai lá embaixo. Divulgação nas redes sociais. Isso aqui, acho que todo mundo já faz, né? Instagram, Facebook, divulga o seu trabalho. Tenta não mostrar a carinha da criança. Se você mostrar a carinha da criança nas fotos, escreve embaixo que tem autorização dos responsáveis. Gente, pelo amor de Deus, vocês não divulgam foto das crianças sem autorização, tá? Não pode, é proibido. Divulgação de menores de 18 anos na internet, tá? Não pode. Você pode divulgar também seus serviços em sites específicos.
Então, você pode ir lá buscar, é Doctoralia que chama? É que eu não conheço muitos desses sites, eu acho que eu só estou em um, mas também eu só vou nesses cadastros mais gratuitos, porque o forte mesmo para mim é o Google e o Instagram. Então, você pode procurar sites específicos de serviços, tá? Que você pode ir lá, ó, colocar, eu sou psicopedagoga, realizo atendimento à distância, e coloca lá bonitinha a sua forma de trabalho. Esse aqui é demais, gente. Grupos de mães no WhatsApp. Gente, fala com as mães dos seus alunos e fala assim, olha, estou com atendimento online agora, isso é novo. Se você achar conveniente, eu peço a licença para você, se puder, compartilhar o meu contato nos grupos de mães que você conhece, porque eu quero oferecer o meu serviço, né? Estou me mostrando disponível, tal. Gente, as mães dos meus alunos são as queridas. Toda vez que eu preciso delas, assim, eu já pedi várias vezes, inclusive quando eu estava atendendo no Alphaville, elas me indicavam nos grupos de mães. Então, pode pedir ajuda que as mães super indicam, tá? Principalmente se você fez um trabalho super 10 com os filhos delas, elas não têm nem como retribuir, então elas falam que elas querem ajudar e elas ajudam mesmo. E vocês podem também, gente, oferecer o serviço de vocês nos grupos de mães no Facebook. Vai lá no grupo de mães que fala de, sei lá, comportamento, não sei, faz uma pesquisa lá. Eu já entrei em tantos grupos de mães que eu não sei nem mais qual que eu tô. Até uma época andei saindo que eu tava em muitos grupos divulgando meu trabalho. Mas você vai no Facebook e faz uma pesquisa, grupos de mães. Vai lá, pede para entrar, vê se pode divulgar serviço, né, nesse grupo, e divulga a sua forma de trabalho. Leva para as pessoas não vão saber que você está oferecendo isso. Semana passada eu falei com as minhas amigas, eu tenho um grupo que chama Manas Empreendedoras, né? Eu estou ajudando as meninas no marketing digital, e elas mesmas me falaram, Flávia, a gente não sabe que psicopedagogo atende online. É sério isso? Eu falei, é sério. Então, assim, as pessoas não sabem, gente. Pra gente aqui é muito óbvio, mas as mães não estão sabendo. Gente, amanhã, em sexta-feira, o que a gente vai falar? A gente vai falar do diagnóstico, como que dá para fazer, tá? Online. E como dá para fazer a intervenção psicopedagógica online. Quem está aqui no Instagram, entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Não deixem de entrar no grupo do WhatsApp. Vai lá na minha bio, clica no link, se cadastra, porque daí você vai receber o link do YouTube para você ver essa aula e você vai concorrer a uma vaga no meu curso completão de psicopedagogia na era digital, onde eu vou compartilhar com vocês atendimentos meus, vou compartilhar esses documentos todos que eu faço online para os pais, tudo isso, tá? Inclusive, compartilhar com vocês nesse grupo completo, nesse curso completão que eu vou abrir as turmas, as ferramentas que vocês não sabem usar e que eu também tive que aprender. Então, eu vou mastigar tudo para vocês. Eu vou falar, ó, é assim que usa. Eu vou filmar a tela para vocês. Vou deixar tudo bonitinho, mastigadinho. Vou dar sugestão de atividade. Vou dar uns modelinhos de atividade para vocês adaptarem para os alunos de vocês, para as crianças de vocês. Quais seriam essas atividades para trabalhar online? Vem comigo no curso que eu vou falar. Vou passar várias. Gente, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa para mim. O que vocês querem saber? Aqui agora no YouTube a gente pode conversar, porque eu não tenho mais a pressa do Instagram aqui, que tem 1 hora, né? Agora a gente tem aqui uma folguinha para a gente responder perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o conteúdo de hoje? Só não consigo responder dos conteúdos que vão vir. Mas sobre o que a gente conversou de hoje, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de alguma explicação complementar? Quem gostou, dá um joinha aí. Gostei, muito louca para fazer o curso e aplicar isso tudo. Ai, que bom! Com relação à família estar junto, de repente gravar aula online e divulgar em outros grupos, o que acha? Acho desnecessário, Vera, divulgar a sessão, tá? Eu acho assim, dá um print em alguma coisa que você tá fazendo ali com a criança, tá? No online. E você pode, de repente, esse print você divulgar. Mas eu acho que vai ficar muito exposta a criança. O que eu estou fazendo, tá? Eu nem estou divulgando ainda, vocês podem ver que eu não estou divulgando ainda foto de criança no atendimento online. O que dá para você fazer é colocar alguma coisinha que não identifique a criança. Tem gente que põe aqueles óculos de figurinha, né, na edição.
ou põe alguma carinha na cara da criança, aí vai de vocês, tá? Porque eu acho assim que aqui no atendimento online, ó, vocês estão vendo, a minha cara tá gigante aí para vocês, né? Eu acho que expõe demais a criança, diferente de lá no atendimento presencial, que você tá vendo uma atividade de longe, você tem um outro ângulo, então, na verdade, a atenção da foto, ela vai para a atividade. Agora, aqui no atendimento online, não, vai muito para a criança. Então, analisa, dá um print ali na tela, em algum momento, que não esteja a cara da criança inteira, ou que dê para você disfarçar, porque fica muito exposta mesmo. Mas é muito legal vocês entrarem nos grupos, porque, gente, isso vocês não vão pagar nada para entrar, é uma divulgação gratuita que você vai fazer, você vai entrar nesse grupo do Facebook, vai divulgar seu trabalho, né? E sem pagar nada. Então, aproveitem essas plataformas para divulgar o trabalho de vocês. Os pais gravarem, não entendi. Com relação à família estar junto e, de repente, os pais gravarem a aula online e divulgarem em outros grupos? Ah, se os pais quiserem divulgar o seu atendimento, né? Se os pais filmarem, e aí sim. Aí tudo bem. Porque assim, aí é o pai que tá filmando, é a mãe que tá filmando. Ela que tá expondo o filho dela. Isso aí ela pode, porque ela é responsável pela criança. Aí pode, tá? É bem legal essa ideia que você deu, hein? Muito legal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que quando vocês forem falar com os pais sobre os atendimentos online, vocês têm que estar seguras. Vocês têm que estar seguras que isso funciona, que isso vale a pena, que isso é importante, que esse atendimento online não é supérfluo, ele é uma coisa importante na vida das crianças, como o atendimento presencial. Então, quando vocês forem falar com os pais, abordar os pais antigos, os pais novos, estejam seguras que o que você está fazendo não é errado, só é uma coisa nova, e que você, é uma profissional que dá conta. Você já tem experiência como psicopedagoga, você já atendeu no presencial. O que vai mudar agora é que é no online. Algumas coisinhas vão mudar, mas você vai dar conta. Então, passa essa segurança para os pais, tá? Então, um beijão para vocês. Boa noite. Agradeço do fundo do meu coração que vocês ficaram comigo mais esse dia, terceiro dia da jornada. Super beijo para vocês e até mais.